Olá, galera do SD. Nessa aula aqui a gente vai ver um pouco sobre derivada, o conceito inicial dela. Afinal, o que é uma derivada? O primeiro conceito que a gente vê é pela definição. A gente tem que saber, desde sempre, que a derivada ela é um limite. Como assim um limite? Aqui, a derivada de f de x com relação a x no ponto x igual a pode ser definida por. Então aqui, ó, nesse ponto x igual a gente consegue determinar um limite, ó. O limite da nossa f de x menos a nossa função aplicada no ponto A dividido por x menos a. E quando a gente aplica o limite desse x, tendendo ao ponto que eu quero, a gente tem a derivada neste ponto. A derivada a gente representa como função de a e a gente coloca uma linha para dizer que é uma derivada. Ou melhor, a gente ainda pode definir derivada como um limite, mas de um jeito diferente, em que ó, a minha função aqui, a derivada da minha função no ponto A é o limite de um h, esse h tendendo a zero, do f de x, do f de x mais h, menos o meu f de x aplicado aqui no meu h. Então, quando a gente faz esse limite aqui, a gente está fazendo a derivada no ponto, só que pela definição. E agora a gente vai ver um exemplo de como aplicar a definição da derivada, ou seja, o limite, no exercício. Então aqui, a gente tem, com exemplo, calcule a derivada de f de x, que é igual a x ao quadrado, em a igual a 1. O que significa? Ele quer saber a derivada. A minha função é f de x, ele quer saber no a igual a 1. Então, vamos aplicar aqui a fórmula que a gente acabou de ver, do limite da derivada pela definição. Vamos lá. Então, ó, a minha derivada de f no ponto 1, que é o que eu quero saber, é igual ao limite de x tendendo a 1 de f de x, que é o meu x ao quadrado, menos o f aplicado em 1, que é a mesma coisa de 1 ao quadrado, dividido por x menos 1. Então aqui, ó, para a gente encontrar a derivada de f de x igual a x ao quadrado no ponto 1, é só a gente aplicar o limite, e o limite a gente já sabe resolver. Aqui a gente consegue, já de cara, enxergar uma indeterminação. Se a gente substituir o x por 1, que seria o método mais tradicional, aqui, ó, em cima ficaria 0, e embaixo também. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, como é que a gente faz para resolver esse limite? Aplica o método da fatoração. Ou seja, a gente pode colocar aqui, ó, é uma diferença de 2 quadrados. Então, a gente pode colocar como x quadrado menos 1 ao quadrado, como x mais 1 vezes x menos 1. Agora, a gente pode substituir aqui e nosso limite, a gente vai conseguir escapar da indeterminação. Ou seja, a minha derivada de f no ponto 1 vai ser o limite com x tendendo a 1 de x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Olha que legal, a gente efetuou o corte aqui, ó, em cima e embaixo, daí ficou o limite igual ao limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Aí é só a gente substituir agora o x por 1, que a gente conseguiu tirar a indeterminação. Então fica 1 mais 1, que é igual a 2. Então, é o que a gente acabou de fazer. A gente encontrou a derivada no ponto a igual a 1 em relação à minha f de x igual a x ao quadrado. Ou seja, a gente, já com os conhecimentos de limite, a gente conseguiu encontrar a derivada. Então, a resposta aqui para esse problema, vou colocar aqui, é 2. Fazendo a substituição do limite pelo método também da fatoração, a gente conseguiu encontrar. Até a próxima.